Olá, eu sou a Atenas. E eu sou o Ícaro. Nós somos a inteligência artificial do canal. Preparado? Quantos ossos temos no nosso corpo? 126. 206. 300. 200. O esqueleto humano é constituído por 206 ossos considerados constantes, mas o número pode variar de acordo com alguns aspectos, principalmente a idade. O número de ossos diminui com a idade e também, segundo critérios de contagem utilizados pelos anatomistas. Curiosidade: o esqueleto humano de um adulto apresenta 206 ossos, uma quantidade menor que aquela encontrada em crianças. Essa redução ocorre pelo fato de, quando a criança nasce, muitos ossos estão separados, fundindo-se durante o desenvolvimento da pessoa. Em média, uma criança apresenta cerca de 70 ossos a mais do que um adulto. É importante ficar claro que esses ossos a mais não são absorvidos ou destruídos, eles apenas juntam-se a outros, formando um só. Fique esperto! Quem foi o primeiro humano a viajar no espaço? Yuri Gagarin, Toshiro Yumi, Neil Armstrong, Buzz Aldrin. Filho de pais camponeses, nascido em 9 de março de 1934, Yuri Gagarin foi um cosmonauta da antiga União Soviética e também o primeiro homem a ir ao espaço e viajar na órbita da Terra, o que aconteceu em 12 de abril de 1961. Curiosidade: Yuri, ao retornar à superfície do seu voo espacial, foi presenteado por Lenin com uma medalha de honra, além de ter recebido o título de major. A partir daí, passou a treinar aspirantes a cosmonautas. Alguns anos depois, foi desligado do programa aeroespacial e transferido para um centro de testes de aeronaves, tendo no dia 27 de março de 1968, durante um voo de rotina, sofrido um acidente que o levou a falecer junto com seu instrutor de voo. Fique esperto! Qual a montanha mais alta do mundo? Mauna Kea, Monte Chimborazo, Monte Everest, Pico da Neblina. O Everest tem 8.848 metros de altura e está localizado no Nepal, um país asiático que faz fronteira com a China e com a Índia. Curiosidade: ele é sagrado em algumas culturas. Para muitos povos, o Monte Everest é considerado sagrado, tal qual os chineses, sherpas, nepaleses, tibetanos, dentre outros povos. Assim, na língua nepalesa, o monte recebeu o nome de Sagarmatha, que significa rosto do céu, enquanto que na língua tibetana, o nome Komolangma significa mãe do universo. Fique esperto! Quiz é aqui, no canal Fique Esperto Quiz. Vídeos novos todas as terças e sextas, sempre às 8 horas da noite. Então, antes de dormir, que tal exercitar o cérebro? Quem inventou a lâmpada elétrica? Graham Bell, Thomas Edison, Albert Einstein, Santos Dumont. Em 1847 nasceu o cientista norte-americano que deu vida à lâmpada elétrica. Não se pode negar que houveram contribuições e tentativas de diversos cientistas para viabilizar o processo, mas foi com o trabalho de Thomas Alva Edison que isso se tornou possível. Curiosidade: Thomas alcançou seu tão buscado sucesso quando utilizou um filamento fino de carvão a alto vácuo. Antes disso, ele já havia testado cerca de 6.000 materiais diferentes, desde ligas metálicas até bambu, além de ter realizado 1.200 testes. Utilizando uma linha de costura de algodão carbonizada para o filamento, foi possível manter a lâmpada incandescida por 48 horas. Com o êxito do seu experimento, o grande cientista registrou seu produto e iniciou a comercialização até alcançar uma grande escala. A sua invenção foi um dos grandes avanços para a industrialização, medicina e indústria cinematográfica. Fique esperto! Que país tem o formato de uma bota? Butão, Brasil, Portugal, Itália. No mapa da Europa, a Itália se destaca por parecer uma bota de cano e salto altos.
A Itália é um país localizado na Europa Meridional. Tem como capital a cidade de Roma, onde fica também o Estado do Vaticano. É banhada pelo Mar Mediterrâneo e composta ainda por regiões autônomas, como as da Sicília e Sardenha. Curiosidade: a Itália é a segunda maior produtora de vinho do mundo, atrás apenas da França. A história da produção vinícola no país tem mais de 4.000 anos, é também uma das mais diversas de todo o planeta. Atualmente, todas as 20 regiões da Itália produzem vinho, as mais conhecidas sendo a Toscana, Vêneto, Apúlia e Piemonte. Em 2008, devido a um erro técnico em um festival da uva em Marino, na Itália, saiu vinho de algumas torneiras nas casas dos habitantes da cidade. Na época, começaram a dizer que era um milagre até descobrirem a falha. Mas esse milagre existe realmente em uma fonte de vinho tinto na Itália que funciona 24 horas por dia no caminho de São Tomé, em Abruzzo. E todos podem beber dela. Fique esperto! O que é mais pesado? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? Algodão. Ferro. Ambos. Nenhum deles. Ambos têm o mesmo peso, 1 quilo. Mas, como sabemos que algodão é bastante leve, temos a sensação de que o mesmo peso de algodão é mais leve do que o chumbo. Fique esperto! Quanto tempo a Terra demora para dar uma volta completa em torno dela mesma? Aproximadamente 24 horas. 365 dias. 7 dias. 366 dias. A Terra demora aproximadamente 24 horas, mais precisamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Esse movimento recebe o nome de rotação. Curiosidade: a velocidade desse movimento é de cerca de 1.666 km por hora, ou 465 metros por segundo, que é bastante elevada, porém muito inferior à de outros astros do universo. Fique esperto! Onde se localiza Machu Picchu? Colômbia, Peru, Bolívia, Índia. Machu Picchu localiza-se no Peru, país da América do Sul que faz fronteira com o Brasil. Curiosidade: uma trilha que vai até São Paulo. Já imaginou sair de São Paulo e cruzar todo o continente a pé até chegar ao Peru? Pois é, diversos relatos e registros históricos apontam que havia uma rede imensa de trilhas indígenas, as chamadas peabirus, que cortavam toda a América do Sul e eram utilizadas pelos índios antes da chegada dos europeus. Uma das histórias mais famosas sobre as peabirus foi a de um explorador e náufrago espanhol chamado Aleixo Garcia. Ele teria conseguido cruzar todo o caminho, partindo a pé de São Vicente, no litoral norte de São Paulo, e chegado até os Andes, onde lutou e saqueou o Império Inca. Fique esperto! A água ferve a qual temperatura? 200 graus Celsius. 180 graus Celsius. 0 graus Celsius. 100 graus Celsius. (100 graus Celsius é conhecido como o ponto de ebulição da água. Curiosidade: quanto maior a altitude, menor será o ponto de ebulição. Por exemplo, o Monte Everest fica na Cordilheira do Himalaia, cuja altitude é de 8.848 metros, e sua pressão atmosférica é de 240 milímetros de mercúrio. Nesse local, a água entra em ebulição muito mais rápido do que ao nível do mar, possuindo um ponto de ebulição de aproximadamente 71 graus Celsius. Fique esperto! As fases da Lua são: nova, cheia e superlua; penumbral, lunar parcial, lunar total e cheia; nova, cheia, minguante e lua de sangue; nova, crescente, cheia e minguante. As fases da Lua são 4: nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma delas dura 7 ou 8 dias. Curiosidade:
Recentemente, a NASA declarou encontrar água em estado líquido em uma das crateras lunares, a Clavius. A princípio, a quantidade era 354,9 mililitros, pouco mais que uma garrafinha de água. Embora não seja muito, é um grande passo, que leva a diversos outros questionamentos sobre a superfície da Lua. Fique esperto! Estamos chegando na 11ª pergunta, o desafio bônus. Se você gostou do vídeo, que eu sei que gostou, pausa ele agora e se inscreve. Assim vai saber sempre quando sai um quentinho do forno, porque só aqui no Fique Esperto, você tem mais conteúdo e explicação. Isso é muito importante para o canal, e ajuda a nos divulgar para que mais pessoas possam aumentar o seu conhecimento. Nosso país precisa disso. Não esqueça de marretar o like aí. Desafio bônus. Quais os 4 países que têm a maior população de presos do mundo? Brasil, Estados Unidos, México e Índia. China, Estados Unidos, Índia e Indonésia. Rússia, Japão, Canadá e China. Estados Unidos, China, Rússia e Brasil. Segundo dados da pesquisa de junho de 2016 da World Prison Brief e Ministério da Justiça, os 4 países que lideram o ranking com maiores populações carcerárias do mundo são: Estados Unidos, 2.217.000; China, 1.657.812; Brasil, 726.712 e Rússia, 642.470. Curiosidade: os presos em sua maioria possuem um baixo nível de escolaridade. 51% não completaram o fundamental, e outros 15% não terminaram o ensino médio. As prisões brasileiras, no entanto, oferecem poucas opções para que os presos se reabilitem. Apenas 1 em cada 10 encarcerados participam de atividades educacionais. Seria necessário multiplicar a quantidade de salas de aula 16 vezes para atender a população prisional. Fique esperto! Conseguiu quantas respostas? Cada pergunta respondida de forma correta vale 1 ponto. A pergunta bônus vale 3 pontos. Não se esqueça de deixar um comentário de quantos pontos você fez em sua cidade. Fique esperto!